O Senado aprovou o projeto de lei que incentiva o transporte de cabotagem, o programa BR do Mar. O objetivo é aumentar, a competitividade entre as empresas que oferecem o serviço e estimular o desenvolvimento da indústria naval nacional. Mas o que é cabotagem? Como é que funciona esse modal? Quais são as regras? E quem vai explicar tudo em detalhes é o diretor do Departamento de Navegações e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, Dino Antunes Dias Batista. Dino, seja bem-vindo. Primeiramente, o que é cabotagem? Obrigado, Paloma. Obrigado aqui pelo convite feito ao Ministério da Infraestrutura para fazer parte dessa conversa sobre cabotagem. Cabotagem, em primeiro lugar, tem sido a minha vida nos últimos 2 ou 3 anos, desde que a gente começou a debater o BR do Mar, né? O BR do Mar, que é esse programa que nós criamos aqui dentro do Ministério da Infraestrutura para desenvolver a cabotagem. Cabotagem é aquela navegação marítima doméstica, ou seja, a navegação utilizando a costa brasileira entre portos do país, tá? Na verdade, como temos um rio que é mar, né, que é o Rio Amazonas, na verdade, a cabotagem também é considerado cabotagem aquele transporte feito entre um porto fluvial e portos marítimos. Então, isso acontece muito, né, exatamente entre Manaus e o restante do país. Tá certo. E quais são as vantagens desse modelo de transporte? Olha, são várias, Paloma, são várias. A começar por algo que está realmente muito em voga, considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma pegada de carbono muito mais adequada. Você tem realmente uma emissão que é incomparável com outros tipos de transporte. Além disso, a gente tem na cabotagem um transporte muito mais barato, né? É lógico que a gente não pode considerar apenas o chamado transporte, a gente tem que considerar a logística, e dentro da logística existem outros elementos além do transporte. Então, existe a armazenagem, existe a transferência intermodal, que se dá no caso da cabotagem nos portos, né? Você precisa fazer uma primeira perna do produtor para um porto, e do porto você coloca no navio, e no navio vai para outro lugar. Então, você tem que fazer a comparação do custo global dessa logística criada, né? Então, quando a gente fala que a cabotagem em si ela é muito mais barata, a gente normalmente está falando apenas do transporte, que é a perna marítima. Isso, ela não, realmente não dá para concorrer com a cabotagem, mas óbvio que a gente tem que considerar toda essa cadeia logística envolvida. Então, eu diria que para diversas cadeias logísticas, a cabotagem se configura também como uma solução logística mais barata, mesmo que multimodal, né? Considerando que você precisa de vários modos de transporte. Um outro elemento muito importante é a questão de segurança. Tá? A cabotagem ela é um modo de transporte onde a gente praticamente não tem acidentes, não tem realmente um histórico significativo de acidentes com a cabotagem. Isso também é verdade para a questão de segurança patrimonial, né? A gente também não tem casos de roubos, etc, etc. Então, segurança é outro grande elemento de vantagem da cabotagem. O programa BR do Mar, né, se for aprovado, ele pretende mudar várias regras. Quais são essas regras que ele pretende mudar? Como é que elas são hoje? Perfeito. O BR do Mar, o coração do BR do Mar, na verdade, o projeto de lei 4199 de 2020, que é o BR do Mar, ele aborda vários elementos que a gente entende que são até, muitas vezes, secundários em relação à cabotagem. Tá? O que a gente chama realmente do coração, né, esquecendo um pouco esses vários outros elementos, o coração do BR do Mar é a criação de novas regras para o afretamento de embarcações. Tá? O afretamento de embarcações nada mais é como se fosse um aluguel da embarcação. Né? Existem vários tipos de afretamento, tanto o afretamento do casco nu,
que a gente faz uma comparação como se fosse o aluguel de um carro, né? Quando você aluga um carro, quem vai colocar gasolina no carro, quem vai dirigir o carro é você, né? Então, o casco nu, ele é mais ou menos como se fosse um aluguel de um carro, né? Mas a gente tem, por exemplo, o afretamento por viagem. É como se fosse aqueles quando a gente faz aluga um ônibus, né? Que já vem com o motorista do ônibus para levar a galera para alguma excursão, né? Você não paga pelo diesel, você não paga pelo motorista, você paga por aquele pacote completo, né? De aluguel, de afretamento também, né? Também é chamado do ônibus. Então, existem vários tipos de afretamento, mas basicamente a gente tem principalmente o casco nu e o afretamento a tempo / viagem, que são muito parecidos, e existem regras bastante restritas ao afretamento de embarcações na lei atual, que é a Lei 9432 de 1997. Essa lei e essas regras é que dão o contorno do mercado de cabotagem brasileiro. A gente entendeu que existia espaço de fazer alguns graus de abertura para que as empresas possam acessar embarcações com um pouco mais de liberdade. Então, são alguns casos ainda específicos, ainda controlados, a gente entende não ser adequado simplesmente abrir o mercado para empresas estrangeiras, não é isso que o BR do Mar faz, ele permite o acesso de embarcações em casos específicos, o que nós entendemos que vai reduzir os custos da cabotagem, permitir a entrada de novas empresas com maior facilidade, ou seja, a ampliação da concorrência no mercado de cabotagem, o que tudo isso, com tudo isso, a gente busca dar realmente para o usuário da cabotagem um serviço mais adequado, um serviço com fretes ainda mais baixos, né? E assim conseguir o desenvolvimento, a ampliação do uso da cabotagem como solução logística no país. Então, na sua opinião, as propostas do BR do Mar vão beneficiar as indústrias, né, que precisam transportar seus produtos? Sim, as indústrias uma das cadeias produtivas, e a gente acredita muito que talvez seja o principal segmento da economia brasileira que vai ser beneficiado, exatamente a indústria brasileira, né? Talvez não por outro motivo que temos tido um apoio muito interessante da CNI, né? A Confederação Nacional da Indústria. E note que muitas vezes a indústria nacional, ela devido a exatamente os custos logísticos, né, ela não possui alguns mercados dentro do próprio país. Muitas vezes, uma indústria, sei lá, do Rio Grande do Sul, ela não consegue acessar mercados do Norte, do Nordeste, não pela qualidade do seu produto, mas porque realmente é muito caro fazer o transporte até aquela região. E por isso que a gente não fala... a gente não está concorrendo com o rodoviário, porque mesmo o rodoviário não consegue fazer de maneira adequada, de maneira acessível, esse transporte fazendo ligação entre as regiões econômicas do país. Então, muitas vezes, a cabotagem, esse desenvolvimento da cabotagem, significa a criação de novos mercados para os usuários, né? E aqui a gente tem a indústria, a gente tem o agro, a gente tem todos os segmentos econômicos envolvidos com essa redução de custo logístico, né? Tá certo. Senhor Dino Antunes, diretor do Departamento de Navegações e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Paloma, conte sempre aqui com a nossa participação.